para transformarmos a nossa nação. Educação. Dá educação ao teu povo. Valoriza o profissional de educação. E nós vamos transformar a colônia brasileira em nação brasileira. Mas vamos falar de reforma da Previdência, porque o nosso presidente Jair Bolsonaro, ele sempre se posicionou contra a reforma da Previdência. Tem vários vídeos aí que podem provar isso. Sempre foi contra. Nós ficamos juntos na 55ª legislatura. Bolsonaro era um dos poucos parlamentares que eu dialogava. E eu sei que a postura dele era sempre contra essa reforma. E eu quero alertar você, povo, nação brasileira. Não estou falando aqui de esquerda nem de direita, eu estou falando de nação brasileira. Eu estou falando do verde e amarelo que está na nação toda, não é vermelho, não é... Todos nós somos o Brasil, representamos o Brasil. Patriotismo, nacionalismo, tirar a nossa nação da mão dos outros e trazer para o povo, porque nós somos colônia, levam tudo embora. Nós somos um país muito rico, eu digo que é o mais rico do mundo. O minério está aqui, o petróleo está aqui, o nióbio está aqui. É o lugar, é o país onde tem um principal ponto para lançamento aeroespacial, que é Alcântara, que já deram Alcântara. Infelizmente, esse atual governo, com os militares, entregaram Alcântara, entregaram Embraer. Isso é triste, é lamentável. Mas vamos para o foco da Previdência, porque o discurso do nosso presidente sempre foi contra a Previdência. Por que agora ele é a favor? Dizendo que deixando bem claro, porque a vitória está em estarmos unidos, e o propósito do sistema é dividir a massa. Dividir para conquistar. Já ouviu isso? Dividir para conquistar? Aí ele inventa direita e esquerda e bota o povo em conflito. O povo fica em guerra. Com isso eles estão explorando, matando, escravizando a nossa nação e o nosso povo. O Brasil, falamos aqui que é riquíssimo. Nós temos mais de 4 trilhões em caixa do Brasil. Nós temos dinheiro líquido, dinheiro. Como, Daciolo? E aonde está esse dinheiro? No caixa do Tesouro Nacional, nós temos mais do que um trilhão. Exatamente 1,270 bilhões no caixa do Tesouro Nacional. Nós temos na caixa do Banco Central, do Banco Central, nós temos mais de 1 trilhão. 1,130 bilhões. Nós temos lá no caixa, parado. Colocaram lá a reforma do teto para parar. E você não investe nem em educação, não investe nem na saúde, não investe em nada. Mas pode pegar esse dinheiro e ficar pagando dívida pública que já foi paga há muito tempo, que nós temos que entrar com uma auditoria da dívida pública para resolver esse problema. Se você for parar e analisar em reservas internacionais, nós temos mais de 1,5 trilhão. Nós estamos falando de mais de 1 trilhão, temos 1,5 trilhão em reservas internacionais. Pergunto, existe alguma crise na nação brasileira? Não tem crise. Financeira não. Tem ética, moral, patriotismo, nacionalismo. Aí sim, isso tem uma crise muito séria até. Agora, financeira não. Isso que eles estão fazendo, eles estão tentando derrubar, acabar com a Previdência, que é algo maravilhoso, em cima de solidariedade, para trazer um sistema de capitalização. Só para isso, para beneficiar banqueiros, Banco não produz nada, mas tem lucros de bilhões o tempo todo. Para começar, guarda isso aqui, esse número é importante você ter. 1995 até 2015, nós temos um superávit primário de mais de 1 trilhão. Você sabia disso? Mais de 1 trilhão, até 2015. A crise, eles instauram a crise, eu estava ainda como parlamentar quando eles instauraram uma crise na nação que nunca existiu. E aí começaram com um discurso de ajuste fiscal. Mentira. Para colocar a reforma do teto, para colocar a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, para entrar com a política de privatiza tudo, entrega a nação toda. Para termos uma crise na nação brasileira, é necessário que nós estejamos em guerra. Se tiver em guerra traz crise. Guerra traz crise. Outra coisa que pode trazer crise, uma epidemia em massa. O povo ficar doente, a nação ficar doente, uma epidemia em massa. Traz uma crise, pode trazer uma crise. Com isso o povo vai deixar de trabalhar, o mercado não vai se movimentar e ainda vamos entrar numa crise. Uma quebra de safra na produção traz crise. Traz uma crise, traz crise também. E quebra no sistema financeiro, nos bancos. Aí tem crise. O Brasil não está vivendo isso, nem viveu isso. Lá o passado também não. O Brasil, com todo mundo sangrando a nação dá lucro.
Com mar de corrupção, bandidos, quadrilhas instauradas na nossa nação, nós temos lucros o tempo todo, lucros e lucros. Então qual é o problema da nação? Aonde está o problema, Daciolo? Aonde eles querem chegar com a reforma da Previdência? O que está acontecendo? Funciona assim. O problema é, existiam alguns órgãos internacionais, sistema mundial, eu estou falando de bancos, tá? O sistema monetário mundial. Existe o FMI, existe o Banco Mundial e tem um tal de BIS. Esse BIS é o Banco Central dos bancos, de todos os bancos. O Banco Central do Banco Centrais, de todos os bancos centrais, é o tal do BIS. Eles vieram com uma recomendação. Essa recomendação é que era necessário que tivesse a reforma da Previdência. Isso aí para atender o sistema financeiro mundial. Essa crise é proposital e eles não estão provocando isso só aqui no Brasil, não. Outros países estão vivendo esse mesmo cenário. E é proposital. Vou te dar um exemplo. O problema da nação é o sistema monetário do Banco Central. É a política que o Banco Central está adotando na nação. Para tu ter uma ideia, os bancos, todos os anos eles têm sobras de caixas. O Banco Central vai lá e cobre aquela sobra de caixa em cima de títulos. Com isso ele aumenta a nossa dívida pública e os bancos têm lucros todos os meses, porque ele fica pagando juros em cima disso. Tá certo isso? E o povo sangrando? Tá certo isso? Tá tudo errado. Você pega o que banco produz, você pega em 1995, a dívida interna da nação era de 86 bi. Em 2015 nós estávamos com 4 trilhões em dívida. E bancos com lucros de bilhões todos os anos. Todos os anos bilhões de lucros, e a nação sendo escravizada. Então a política de remuneração, pagando a sobra de caixa de bancos, esse é um dos maiores e principal problemas da nação. E eles ainda querem botar o Banco Central com autonomia. Que o próprio presidente não vai ter autonomia sobre eles, faz o que eles querem. Para poder ficar atendendo o FMI, o Banco Mundial e o BIS, que é o mercado internacional, e com isso nós vamos continuar sendo escravo em uma colônia. É necessário que nós venhamos nos libertar. Daciolo, como isso vai acontecer? Entra com uma auditoria da dívida pública agora e você vai ver o que acontece, povo. Vamos entrar e vamos ver. Vamos revogar a PEC do teto, onde está parando tudo para conter despesas, não bota nada, não investe em educação, deixa o povo burro e ignorante que é melhor, tira ainda da educação para que ninguém saiba nada e aí fica mais fácil escravizar, tira também a saúde, que é para o povo morrer, tira a saúde, não dá saúde para o povo, mas o dinheiro para pagar dívida pública que já foi paga há muito tempo, eles estão botando para fora o tempo todo. A reforma da Previdência, um dos principais propósitos é para poder sobrar mais dinheiro para a dívida pública, para ficar mandando dinheiro para fora do país, manda o minério para fora do país, manda tudo para fora do país. Olha o preço do nosso combustível. Sendo que o petróleo, a gente tem a matéria bruta, o petróleo. Nós temos as refinarias, 18 refinarias espalhadas pelo nosso país e não produz 60% de produção, que nós poderíamos botar 100%. Petróleo, e por que a nossa gasolina está em cima do dólar, sendo que o petróleo é nosso? Não acredite nessa reforma da Previdência. O presidente da República, Jair Bolsonaro, sempre foi contra. Por que agora ele é a favor? Porque ele já entrou na mão da família Rockefeller. Vai lá, busca antes da eleição, que ele foi lá fazer visita deles lá. Então já tinha uma missão. Entrega a nação. O senhor Paulo Guedes, o ministro, é igualzinho, é a mesma coisa. Entregar a nação. Aí ele fica com essa política. Mas ele já falou quanto é que vai custar para tirar da Previdência, da reforma da Previdência e trazer para a capitalização. São trilhões. São trilhões. Isso é para atender os banqueiros. Só mais um detalhe. Esse papo que está tirando o dinheiro dos privilegiados, dos marajá aí, é mentira. Esse 1 trilhão que ele está tirando em cima do povo. Ele está tirando em cima do regime geral da Previdência Social. Nada mais, nada menos do que do INSS. Até quem ganha dois salários mínimos. É isso que ele está fazendo. Crê nisso que eu estou te falando, porque é verdade, eu provo para você em números. Eu vou vir com o próximo vídeo com tabelas. Eu vou mostrar isso que eu falei para você, que nós temos 4 trilhões de caixa no Brasil, tanto no Tesouro Nacional, como no Banco Central, como Reserva Internacional, com documentos do próprio Banco Central e do Banco Tesouro Nacional. Isso é real. Então, senhores, vamos orar pela nossa nação e não creia nisso não, porque toda essa mídia que está divulgando que é necessária a reforma, senão o país vai quebrar, mentira. Até 2015, a Previdência, guarda isso, a Previdência Social de 2005 até 2015, ela é superavitária.
ela tem um caixa de mais de 1 trilhão, é 1.113 de caixa. Tem lá, tá lá de sobra, Aí vem falar que tem crise. Presidente Jair Bolsonaro, por que agora o senhor está sendo tão favorável à reforma da Previdência? Porque o senhor, no momento eleitoral, na campanha, o senhor falou em vários momentos. Se quiser, eu boto um vídeo aí para todo mundo visualizar que a reforma da Previdência seria um crime fazer isso, que o senhor era totalmente contra. Que papo é esse agora de ser a solução? Solução de quê? Solução de escravizar a nossa nação. Só se for isso, de acabar com a nossa nação, de entregar toda a nossa nação. Porque a Previdência Social ela é superavitária. Ela faz parte da Seguridade Social. Saúde, assistência e previdência. E eles, quando eles colocam déficit, quando eles tentam colocar déficit, é que eles pegam apenas o INSS, e aí são os trabalhadores, o empregador também, que coloca no INSS e quer cobrar o que entra ali com as despesas de tudo que sai. Então só pega uma receita e toda a despesa, aí vai dar negativo. Coloca lá o PIS, o PASEP, o COFINS, coloca lá os impostos em cima de produtos que são jogados para fora do país, coloca lá em cima da Caixa Econômica, joguinho da Caixa Econômica. Tudo isso vai gerar um recurso para estabilizar de forma solidária a nossa população. É algo maravilhoso, A reforma da Previdência, superavitária, e provo para qualquer um, tá, meu irmão? Não acredite nessa mentira, não. Isso aí é para poder trazer a política da capitalização. Vai botar teu dinheiro, vão investir com teu dinheiro e você não sabe, não vai ter nada seguro te aguardando no futuro. Não existe crise financeira na nação brasileira, não. Isso é mentira.